7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Realização: Sicoob Centro-Oeste. Apoio: ACE Itaúna e CDL Itaúna. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando hoje a 7ª edição da Semana ENEF, Semana Nacional de Educação Financeira, a versão de Itaúna. Mas o que é ENEF? Estratégia Nacional de Educação Financeira. Ocorre que as preocupações com esse tema são de nível mundial. A OCDE, que é a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico Mundial, preocupada com a forma que o cidadão tem lidado com as finanças pessoais, criou um conceito de educação financeira que tem sido adotado em todo o mundo. E o Brasil tomou conhecimento desse conceito em 2005. Em 2010, então, o Brasil, no sentido de acompanhar o trabalho feito pela OCDE, publicou um decreto-lei implantando a ENEF, de forma que o conceito de educação financeira proposto pela OCDE pudesse também ser implantado no Brasil. E que conceito que é esse? De forma bem resumida, é que o cidadão possa ter domínio na gestão de suas finanças pessoais, ser uma gestão plena, ele entenda como que o recurso financeiro entra na casa dele, por exemplo, e qual a destinação é dada a esse recurso. Não é uma simples questão matemática de receita e despesa, é muito mais do que isso. Envolve você incluir esse cidadão no sistema financeiro, envolve você educá-lo para ele fazer a gestão adequada desses recursos, envolve também a questão da cidadania financeira, que é a pessoa se envolver nas questões municipais que abordam o tema. É eu ser um cidadão participativo nas questões que envolvem a gestão das finanças pessoais. Como que eu faço isso? Por exemplo, valorizando o comércio local. Por exemplo, tomando conhecimento de como que os produtos que eu consumo são produzidos. E o quarto ponto é o cidadão ter a oportunidade de participar desse debate. E a própria Semana ENEF é um exemplo disso, já que ela é um projeto que ocorre em todo o Brasil. Nós vamos compartilhar com vocês as ações realizadas em Itaúna nos últimos 13 anos, desde 2007. O fio condutor das ações que nós realizamos em Itaúna teve início lá em 2007, quando houve uma demanda da própria Associação Comercial e da CDL para que nós pudéssemos apresentar o tema Gestão das Finanças Pessoais para a equipe profissional. Então o tema foi estudado e assim a gente fez lá em 23 de julho de 2007. Feito esse trabalho, de alguma forma houve uma divulgação e empresas associadas às entidades tomaram conhecimento e apresentaram demanda para que o projeto fosse levado até elas também. Dessa forma, a gente visitou uma série de empresas locais, dentre elas a Produflex, a Santanense, no caso em Pará de Minas, Colégio Santana, tivemos na Tecelagem Minas Rei, na Pirobras, na Intercast, na Fundição Corrade, MBL, uma série de empresas ao longo do tempo. Numa dessas apresentações, que foi na Toque Frio Sorvetes, isso em 2014 já, nós tivemos a oportunidade de ter a participação do Marciliano Coelho, que é um psicólogo, e nessa apresentação ocorreu um fato muito interessante, que houve uma abordagem de ordem mais técnica e uma abordagem de ordem psicológica, comportamental, tornando a apresentação mais rica. E a partir daí, nós então passamos a apresentar o trabalho no sentido técnico e também de comportamento do cidadão na gestão de suas finanças. Em 2017, 10 anos depois da primeira apresentação que nós fizemos, foi feita uma revisão em todo o material que nós tínhamos e esse material foi adaptado para um treinamento na faixa de 4 a 9 horas, envolvendo então, além dos aspectos técnicos, também aspectos comportamentais acerca do tema, inclusive com vídeos, exercícios e material didático. Já em 2019, surgiu a ideia da gente multiplicar esse conhecimento. Então nós formamos uma turma de multiplicadores voluntários desse material, de forma a fazer com que o tema pudesse chegar a mais pessoas. E ao longo desse tempo, dessa caminhada, nós conseguimos impactar mais de 16 mil pessoas, sendo cerca de 4 mil delas diretamente e cerca de 12 mil delas indiretamente. Por que isso? As pessoas que assistiram essas apresentações presencialmente,
a gente pedia a elas que multiplicassem o tema com parentes, com amigos, com familiares, de forma a criar esse efeito multiplicador. Todas essas ações foram registradas com data, horário, local de realização, algumas delas fotografadas, de forma que a gente tem tudo isso mapeado desde 2007 até a última ação realizada em 2019, de forma que nós vamos apresentar para vocês agora a síntese do que foi feito ano passado. Nós tivemos a oportunidade de visitar a comunidade de Carneiros. Em seguida, a gente apresentou o tema na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Lourdes, aqui em Itaúna. Depois nós reunimos professores e diretores de escolas públicas e privadas de Itaúna para apresentar o concurso de redações sobre educação financeira, de forma a envolver alunos do terceiro ano do ensino médio no debate desse tema. Nós, inclusive, visitamos as escolas e pudemos presenciar os meninos fazendo as suas redações. Depois nós tivemos a oportunidade de abordar o tema em rádios locais, na Rádio Santana, na Rádio Clube de Itaúna. Fizemos a apresentação também na ACONITA, que é a Associação dos Contabilistas de Itaúna, e aí esse trabalho foi interessante porque falar de educação financeira para o profissional de contabilidade pode parecer redundante, mas a ideia é que ele pudesse multiplicar o tema junto aos seus clientes e criar o efeito multiplicador que a gente tanto quer. Em relação à formação de multiplicadores, a turma chegou a cerca de 25 participantes e nós fizemos a entrega dos certificados num evento realizado no edifício CDE, que foi muito gratificante para nós, inclusive com duas das participantes fazendo a apresentação do tema naquele dia. Algumas ações, inclusive, foram certificadas pelo Banco Central do Brasil. Nós estivemos também na comunidade do bairro Morada Nova. Tivemos a oportunidade de apresentar o tema para a equipe profissional das entidades integrantes do CDE. Uma novidade na edição de 2019 foi a divulgação do trabalho em uma empresa em Belo Horizonte, a Boreal Tecnologia. Fizemos a apresentação também no edifício Sindimei para associados da entidade. A partir do evento realizado no Sindimei, uma das participantes, que era professora, estudou esse material e teve a oportunidade de apresentar o tema para seus alunos. Em relação ao concurso de redações, nós fizemos a premiação no dia 28 de junho, com um evento no edifício CDE, inclusive com premiação aos 3 primeiros lugares, com cardenetas de poupança no Sicoob Centro-Oeste, como forma de incentivar esses meninos na importância do ato de poupar. Tivemos a oportunidade de fazer também uma peça teatral em que a história dos 3 porquinhos foi adaptada com elementos de educação financeira e conseguimos então lotar o Teatro Silvio de Matos aqui em Itaúna. Trabalhamos também com a arrecadação de alimentos não perecíveis e esses alimentos foram doados para a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Itaúna. Já no final das ações programadas para 2019, nós tivemos a oportunidade de visitar a Metalúrgica Soares e falar sobre educação financeira na CIPAT da empresa. Outro convite que nós recebemos foi para falar de educação financeira no encontro de noivos da paróquia de Santana, o que ocorreu no dia 27 de outubro. A última ação de 2019 ocorreu com feirantes da Feirarte Itaúna. Dessa forma, nós atingimos só em 2019 cerca de 1.000 pessoas diretamente e cerca de 3.000 pessoas indiretamente, totalizando mais de 4.000 pessoas impactadas com a Semana ENEF, edição de 2019. Mas, pessoal, por que a preocupação nossa em realizar essa ação Itaúna, acompanhando um movimento que é nacional e até mesmo internacional? Porque há uma grande preocupação quando o tema é a gestão das finanças pessoais. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil em 2017, publicada em 2018, mostra, por exemplo, que 4 em cada 10 brasileiros casados brigam com o parceiro em casa por causa de dinheiro, ou seja, desavença no ambiente familiar. E há outras situações preocupantes. Em praticamente metade dos lares brasileiros, pelo menos um integrante gasta mais do que deveria, deixa de pagar contas
ou adota outra prática que prejudica o equilíbrio do orçamento familiar. A pesquisa mostrou também que 34% dos inadimplentes não sabem ao certo o valor das contas básicas, ou seja, não trabalham com o conceito de orçamento. E para complicar mais ainda essa situação, é de conhecimento público que o Brasil soma atualmente cerca de 60 milhões de pessoas endividadas em situação de inadimplência. Soma-se a isso um quadro de desemprego muito grande, da ordem de 12 a 13 milhões de pessoas. Nós temos também uma situação preocupante que envolve o MEI, que é o microempreendedor individual. É um cidadão que abre um CNPJ, vai empreender, mas o que está acontecendo? Os grandes números do Brasil são cerca de 9 milhões de MEI, sendo que mais da metade desse grupo está em situação de inadimplência. E essa inadimplência se refere ao pagamento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, que é da ordem de R$ 55 a R$ 60 mensais. Isso é preocupante porque, se ele está disposto a empreender, como que ele não está conseguindo pagar um boleto na faixa de R$ 60? A gente respeita a condição de cada um, mas há estudos que comprovam, demonstram que falta gestão por parte do MEI das suas questões de ordem financeira. Ainda sobre a questão da inadimplência em nível nacional, a gente sabe que tem um quadro vigente de pandemia, do coronavírus, de desemprego em alta. Mas segundo o presidente do SPC Brasil, o senhor Roque Pelizaro, isso aí também é baseado em pesquisa, ele disse o seguinte, que em muitos casos o descuido com as finanças leva à situação de descontrole e ao consequente atraso nas contas. Ou seja, falta gestão também por parte do cidadão, e um dos objetivos da Semana ENEF é contribuir para a melhoria desse quadro. Muito bem, pessoal. Terminamos a apresentação. Espero que vocês tenham achado as informações relevantes e continue conosco participando de mais uma edição da Semana ENEF em Itaúna. Um abraço. 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Realização: Sicoob Centro-Oeste. Apoio: ACE Itaúna e CDL Itaúna.